todos! Hoje vou falar-vos de uma série espetacular chamada The Handmaid's Tale, uma série da plataforma de streaming Hulu baseada no livro da escritora canadense Margaret Atwood, escrito em 1985, chamado O Conto da Aia. A série tem até agora 2 temporadas e eu acredito que siga para a terceira, por isso decidi vir analisá-la porque esta é realmente uma série que dá que pensar. Arrisco até dizer que é uma das séries mais agoniantes e aterrorizantes a que já assisti. Falando um pouco da história, ela acontece num futuro distópico nos Estados Unidos, onde a infertilidade assola o país devido à contaminação ambiental e a maioria das mulheres torna-se estéril. Não nascem mais bebés, o que compromete o futuro da nação. Então, um atentado terrorista mata o presidente dos Estados Unidos e grande parte dos outros políticos eleitos, uma guerra civil ocorre e no meio de todo esse caos instalado, um grupo cristão fundamentalista toma o poder com o intuito de restaurar a paz e funda assim a República de Gilead, uma nova sociedade onde o Antigo Testamento é usado como pretexto para a redução dos direitos das minorias e das mulheres em especial, que passam a exercer os seus papéis conforme as escrituras e interpretações extremistas dos contos bíblicos. A ordem é mantida com o uso de força extrema e as regras são absurdamente restritas. Imagina o que é acordarmos da vida que nós conhecemos para um mundo onde as mulheres perderam todos os seus direitos. Não podem mais exercer a sua profissão, nem votar, nem ler, nem sair de casa desacompanhadas ou sem autorização dos homens. Ou fazer qualquer tipo de escolhas sobre as suas próprias vidas, sobre os seus próprios corpos. Nesta nova sociedade patriarcal, cristã e totalitária, as mulheres são brutalmente subjugadas e divididas em castas e todas são consideradas propriedades dos homens. As mulheres são divididas entre esposas, handmaids, ou seja, aias, e martas. As esposas obedecem aos seus maridos, por norma comandantes ou outras figuras importantes da elite desta nova ordem. As martas exercem funções domésticas, cozinham, limpam nessas casas. E as aias, as únicas mulheres férteis, são aprisionadas, servem aos seus comandantes e esposas inférteis de alta classe e são submetidas a estupros mensais ritualizados para poderem engravidar e depois entregar o bebê a essas famílias logo após amamentarem, sendo obrigadas a nunca mais ver essa criança e a seguir para outra casa com o intuito de repetir tudo de novo. Assustador, não é? You will bear children for them. A história da série é contada pela perspectiva de June, uma mulher que, ao perceber a ascensão da nova ordem social, resolve fugir dos Estados Unidos com o seu marido e filha. No entanto, ela é capturada antes de chegar à fronteira do Canadá e é separada da sua família. Como ela é fértil, ela é obrigada a tornar-se uma aia e é atribuída a uma família, a família Waterford, para assim ser submetida a estupros mensais ritualizados na presença do comandante e da mulher dele, de modo a gerar um filho para aquela família. Deixa de ter direito ao seu nome, June, passando a ser chamada de Offred. O nome já evidencia a opressão feminina na série. Offred é literalmente off Fred, ou seja, do Fred. Ela pertence ao seu mestre, ao homem daquela casa. My name is Offred. I had another name. A densidade da personagem principal é muito interessante porque ao longo dos episódios nós vamos conhecendo a June mais pelo que ela pensa do que pelo que ela diz. Utilizando uma narração em voz off e flashbacks, nós vamos percebendo de que forma a personagem vê e enfrenta esta nova e dura realidade. Nós começamos a perceber como a sociedade se foi transformando e como essas mudanças começaram por ser coisas pequenas e aparentemente inofensivas e depois acabaram por tomar proporções absurdas. Todo o ambiente é criado para estarmos sempre em alerta máximo e para desconfiarmos de tudo e todos. A personagem principal torna-se um imã para outras personagens que vão aparecendo e acrescentando informações à narrativa e simultaneamente nos vão ajudando a conhecer melhor a June, quem é a June e quem foi a June. Outro ponto que eu também acho relevante é a questão da fé. Porque apesar da série criticar a teocracia cristã, a personagem principal ela crê em Deus e continua a pedir-lhe ajuda ao longo dos episódios. O que mostra que ter fé
Crer em Deus não é sinónimo de aceitar cegamente a opressão e o extremismo praticado naquela sociedade. Outro ponto interessante na série é a trilha sonora, que funciona como storytelling, porque numa sociedade onde é proibido de ler e falar, cabe à trilha gritar pela sua personagem. Logo no início, por exemplo, no primeiro episódio da primeira temporada, para não vos dar muitos spoilers, toca a música You Don't Own Me, de Leslie Gore. Uma música de empoderamento feminino que diz basicamente: você não me possui, não me tente modificar de jeito nenhum, não me prenda, pois eu nunca ficarei. É mais ou menos isto que a tradução significa. As músicas funcionam como um complemento ao que a personagem quer dizer em muitos momentos e não pode. Servem também para a expressão de outros personagens. Funcionam como ponte entre o passado e o presente e, para nós espectadores, funcionam como um acordar para nos libertar um pouco do peso do enredo. Eu considero esta série realmente forte, violenta, intensa, excelente em roteiro, em recursos visuais, de fotografia e câmara. Surpreendeu-me mesmo a condução narrativa, o desempenho dos atores, que é extraordinário. Aliás, não é à toa que esta série foi super premiada em 2017, com prémios de melhor atriz de série dramática, melhor atriz coadjuvante, melhor série dramática, enfim, uma série super bem conceituada. Outra coisa que também se comenta bastante sobre esta série é a representatividade feminina, porque tem imensas mulheres a fazer parte do elenco e tem duas mulheres que produzem esta série. Uma delas é a escritora do livro, a Margaret Atwood, e a segunda é a atriz principal, que faz de June, a Elizabeth Moss. E não querendo dar-vos muitos spoilers, mas já adiantando para quem vai começar a assistir agora à série, vá com calma. A série precisa realmente de ser digerida. Não é simples de entender. A primeira temporada serve para nós conhecermos os personagens, para entendermos todo o contexto. A segunda temporada já é acontecimento atrás de acontecimento, está muito mais forte e explícita que a primeira. Portanto, assistam para tirarem as vossas próprias conclusões. Is this what freedom looks like? There probably is no out. Gilead is within you. Esta série provoca-me vários desconfortos, desespero, aflição, e existem vários acontecimentos que provam isso e que me deixaram a pensar. Por exemplo, a questão biológica ser usada como argumento para o controle sobre o corpo da mulher, para a violência contra a mulher, e o facto de nunca se questionarem em hipótese alguma que seja o homem a ser infértil no relacionamento, ser tudo sempre culpa da mulher. O sexo é outra questão, enquanto troca de intimidade, carinho e amor na série dá lugar a uma relação mecânica, agressiva e objetiva. A questão do medo ser imposto pela violência e opressão na série, e esse medo ser instaurado pelo símbolo do poder conhecido por The Eye, e funciona como inibidor de sentimentos, alimenta desconfianças entre os personagens. Eu acredito que a maior experiência que esta série realmente proporciona é a reflexão sobre questões cotidianas, sobre a nossa realidade e principalmente sobre a situação que o mundo se encontra hoje em pleno século XXI. Porque pensemos, este é um livro de 1985, mas a própria autora garante que nada foi inventado e que todos os aspectos que ela retratou já aconteceram em algum momento da história humana ou ainda acontecem. We're not living in Gilead yet, but there are Gilead-like symptoms going on. Basta pararmos para pensar em questões da série e colocarmos na nossa realidade de hoje. Por exemplo, grupos extremistas religiosos que usam textos sagrados para justificar atrocidades, ameaças terroristas, brutalidade policial aos civis, países onde a violência contra a mulher é permitida se for cometida por alguém da família, como é o caso, por exemplo, da Rússia. Homofobia. Recentemente, na Chechênia, o governo permitiu que homens gays fossem enviados para campos de concentração e as autoridades querem aniquilar essa parte da população. Nos Estados Unidos, a doutrina de tolerância zero de Trump, que todos nós sabemos o que fez com os imigrantes e com os seus filhos, que os separou. Enfim, são tantos exemplos, não é verdade? Eu acredito mesmo que o intuito desta série é despertar-nos para essas e outras realidades do nosso mundo hoje. Porque mesmo que pareça difícil existir um retrocesso igual ao da série, o assustador é que quando a assistimos não é difícil reconhecermos o nosso mundo atual nela. Então vale a pena pensar que apesar de tantas conquistas, nenhum direito é eterno, principalmente quando se tratam de direitos humanos e liberdades das minorias historicamente oprimidas. A qualquer momento pode haver uma mudança. Esta série mostra-nos a necessidade de pensarmos essas questões.
a questão da coletividade também, da união, de não querermos só direitos e oportunidades para o nosso umbigo. Pensarmos que todas as pessoas merecem a oportunidade de viver uma vida digna, sem serem vítimas de opressão, preconceito e ódio. Bem, espero ter-vos trazido boas reflexões com este vídeo. Já sabem, não se esqueçam de deixar a vossa opinião lá em baixo nos comentários. Quero saber quem já assistiu esta série, quem está a assistir. Quero saber quem ainda não assistiu, se eu conseguir incentivar-vos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque todas as semanas tem novo vídeo, de me seguir nas minhas redes sociais e de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho. Até breve, beijo!